Boa noite, meu povo. E aí, minha gente, estamos de volta na nossa jornada. Dia corrido, mas conseguimos, né? Vencemos em mais um dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe aí nessa jornada de hoje. Hoje eu quero revisar com vocês o conteúdo da nossa live da semana passada, que foi a respeito do orçamento doméstico, né? Então cabe aqui a gente até fazer uma leve reflexão aqui a respeito do que foi que nós estudamos, né? Nós falamos sobre crenças limitantes, visão geral de futuro, projeto de vida, orçamento doméstico e finanças pessoais, que eu coloquei aí subdividido aí para a gente ter uma noção um pouco melhor que há uma diferença. E falei também sobre a gente se pagar, muito importante. Eu vou até dedicar uma live só a falar sobre isso, como a gente deve se pagar, que a gente tem que se pagar, a gente precisa aprender a se pagar, senão a gente faz a alegria de todo mundo menos a nossa. E falei um pouquinho também sobre renda passiva. A renda passiva é muito legal, e assim, a renda passiva, muita gente não conhece. Na verdade, quem conhece a renda passiva geralmente são pessoas ricas, são grandes empresários, né? Até classe média tem uma certa dificuldade aí com renda passiva. Mas o que é renda passiva? É aquela renda, é aquele recurso que vem para você sem necessariamente você estar trabalhando em razão dele, tá? Então, por isso que é passiva, ela não depende de você para acontecer. E eu vou falar sobre isso. Eu até chamei a atenção na live passada. É possível você morar numa casa alugada de graça, ter carro alugado e ficar de graça, energia, água, telefone, alimentação, roupa, tudo isso ficar no final das contas de graça. É possível, tá certo? Então, existem algumas contas fixas minhas que eu já não me preocupo mais. Eu tenho um investimento lá que todo mês eles vão caindo lá e eles são justamente para isso, para as demandas, né? As demandas fixas mensais, tá? Então, é possível sim você ter uma renda passiva bacana. Agora, é toda uma construção. Não existe a fórmula mágica que da noite pro dia você vai virar milionário, vai começar a ganhar dinheiro, e não existe isso, tá bom? Então, basicamente seria isso. O que a gente vai falar hoje? Hoje eu quero falar sobre 3 crenças limitantes que são muito comuns, e depois a gente vai fazer aquela revisão lá com o nosso orçamento doméstico, né? Que vocês ficaram de fazer na semana passada. Quem já concluiu, quem já fez, coloca aí no direct aí pra mim, coloca aí no chat. Eu fiz, pra eu saber, tá? Pode mandar no zap também lá no grupo, caso queira. E se tiver alguma dúvida e precisar de algum esclarecimento a respeito desse orçamento, vocês podem pôr lá no grupo. Eu até prefiro que ponha no grupo, porque pode ser uma dúvida de outras pessoas e é interessante a gente esclarecer. Às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar e tudo. Você bota lá a sua dúvida, põe a sua pergunta, né? E aí a gente esclarece para todo mundo e dilata mais o assunto, né? Traz mais claridade, mais profundidade a respeito do assunto. Então é bom. Então tá. Então, 3 crenças limitantes eu marquei aqui. Eu tô escrevendo um livro sobre educação financeira e o nome do livro é Desenvolvendo uma Mentalidade Financeira Próspera, tá? Isso é uma coisa assim, extraordinária, tá ficando excelente. Então, isso aqui eu tirei lá do livro, tá bom? Pra gente falar um pouquinho hoje. Então, eu quero que vocês coloquem aí, coloca aí no chat aí, qual é a sua maior dificuldade em relação a dinheiro? Vou te dar um tempinho pra você colocar aí, qual é a sua maior dificuldade em relação a dinheiro? Só para eu saber. Coloca aí que é para eu saber aí quem é que...
Bom, quando você coloca aí qual que é a sua maior dificuldade, então, disciplina, é o impulso, é o desejo, é a fome, é um bocado de coisa. Então vamos lá. A primeira crença limitante financeira que eu quero colocar aqui é a crença de que você não tem controle sobre a sua vida financeira, tá? Existem pessoas que têm padrões de gastos que são compulsivos. E isso vem de quê? Vem do que ela se alimenta a alma dela. Então, uma pessoa que vive muito na rede social, nas redes sociais, né, que fica vendo muito o que está acontecendo, principalmente na vida dos famosos, né, e outros mais dentro desse segmento, elas acabam criando uma mentalidade de riqueza que parte do princípio da ostentação. Então, para eu dizer que eu sou rico, eu tenho que mostrar um iPhone, um carro novo, um carro bom, uma casa boa, roupa boa, perfume caro, etc, etc. Quando na verdade riqueza não é isso, tá? E a ostentação, ela não é ruim. A ostentação, ela tem o seu papel, claro, mas ela não pode ser uma crença limitante na sua vida. Ela não pode ser um gargalo financeiro, ela não pode ser um ralo financeiro. Ela não pode ser uma ferramenta de destruição da sua vida financeira. Então, reconhecer esses padrões de gastos impulsivos e que até dá medo. Tem gente que diz que eu não quero nem fazer conta da minha vida financeira, senão eu vou enlouquecer. Você não pode ter medo desse descontrole que você tem com a sua vida financeira. Ao contrário, você tem que ter coragem, você tem que encarar. Ponha no papel, você precisa conhecer a sua vida financeira. Então, essa crença de que você não vai ter controle, ela precisa ser substituída por uma crença de controle dos seus gastos, principalmente, né? Mas tem que ser do geral, tem que ser da sua vida financeira em geral. Não pode ser só, você não pode só encarar a sua vida financeira com coragem e você não buscar o controle em todos os níveis. Então, parta do seguinte princípio. Na aula passada nós falamos sobre o orçamento doméstico. Já é um passo importante. Você colocou tudo no papel, você já faz uma ideia do panorama. Mas isso aí é só a ponta do iceberg. Lembra que eu falei? O orçamento doméstico, ele está aqui. E ele tem que estar aqui. O papel é só uma referência, né? É só uma pontinha do iceberg ali, mas tudo tem que estar na sua mente. Você tem que saber de tudo, tá? Muitas pessoas falam assim, eu não vou no médico, porque a gente vai no médico, chega lá, descobre que tem doença e começa a ficar ruim, começa a ficar mal. Pois é, mas se você for antes, você continua vivo. Imagina, você tem uma dorzinha, não cuida. Eu tive uma colega de trabalho, uma excelente pessoa, Joanice, quem mora no Cabolo conheceu Joanice, uma excelente pessoa, uma menina show de bola. Trabalhei anos com Joanice. E ela era uma pessoa assim que ela não era muito de reclamar. Pelo menos no trabalho, não. Tranquila, aquela pessoa gente boa e tal, não reclamava, aquela coisa toda. Provavelmente também não reclamava em casa a respeito de dores nem nada. De repente apareceu um câncer e assim, em questão de semanas, Joanice se foi. Então, não poderia antes, né? Eu sei que, eu estou colocando o caso de Joanice, mas eu sei que ela procurou médico e tudo, fez tratamento, uma série de coisas, tá? Só estou dando um exemplo assim, geral, genérico, tá bom? É porque eu lembrei da Joanice. Mas assim, existem muitas pessoas que não se cuidam. E quando vão até o médico, já praticamente não tem mais jeito. Então, a sua vida financeira, ela, por mais que ela esteja destruída, mas ela tem jeito sim. É que você precisa destruir essa crença limitante de que você não consegue controlar a sua vida financeira, principalmente que você não consegue controlar os seus gastos. Os seus gastos estão intrinsecamente, intimamente ligados aos teus sentimentos. Então, os teus sentimentos é que determinam os seus gastos, né? Então, a sua impulsividade,
né? A sua vontade de comer, que não é fome, fome é uma coisa, vontade de comer é outra. A maioria das pessoas nem sabe o que é fome. Gente, muita gente não sabe o que é fome, sabe o que é vontade de comer. Ah, eu tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo, tô com vontade de comer aquilo, e sai comendo, 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 comendo. Depois passa mal, fica com a barriga enorme, barriga de trigo, porque se enche de glúten e por aí vai. Então, assim, gente, é assim, eu não tô aqui demonizando os nossos sentimentos. Não é isso. Eu tô trazendo que, invariavelmente, nós vamos ter, sim, esses sentimentos que vão nos assaltar todos os dias. Mas nós precisamos ter controle sobre eles, né? Esse medo de Rony apareceu. Rony está lá em Portugal, mas veio me assistir. Rapaz, fiquei honrado agora, viu, meu cunhado? Bem-vindo, Rony. Então, essa crença limitante de que você não pode ter controle sobre o seu gasto, ela precisa ser substituída. Eu já falei na live anterior que crença limitante não se extingue. Ela é substituída por uma outra crença. Então, você crê que você não consegue controlar seus gastos. Você tem que substituir isso por eu consigo controlar. Né? Com certeza, Rony, tamo junto. Que você pode controlar os seus gastos. Porém, isso não pode ficar no campo abstrato. Isso tem que vir para aquilo que é palpável. Isso tem que vir para o papel. Não adianta você falar que você quer ter controle com as suas finanças, que você quer controle com os seus gastos, se você não põe isso às claras. Eu falei sobre isso na live passada, estou só falando de novo. Você precisa colocar no papel, você precisa ter noção. Você tem que ter noção do que está acontecendo com a sua vida financeira. Acontece que muitas pessoas, por não ter noção do seu orçamento, o que ela faz? Ela compra achando que vai conseguir pagar. Não, eu acho que dá. Eu acho que dá. E ela vai. Ela vai. Impulsivamente, desordenadamente, indiscriminadamente, indisciplinadamente, ela sai comprando. Essa pessoa é controlada por suas vontades, por seu desejo. Então, assim, o problema maior é que, como ela fala assim, pô, já que eu não tenho controle mesmo, eu vou fazendo, porque se eu não fazer assim, eu não vou ter, se eu não fazer, eu não aconteço, se não for assim, eu nunca vou ter. E aí isso vai só, isso é como uma reta escavadeira, isso vai cavando mais ainda um abismo financeiro que você vai passar anos sem conseguir se livrar. Então, é muito importante que você entenda. O controle da tua vida financeira é seu. Você precisa tomar pé disso. Você precisa abraçar isso. Não, eu quero, eu vou e você consegue. Então, eu digo para vocês, eu conheço assim, algumas pessoas que venceram na vida. Eu conheço uma pessoa aqui em Porto Seguro. Ela é muito rica, ela é multimilionária, a pessoa. Só que alguns meses atrás, cara, a pessoa estava com uma corda no pescoço. Estava tomando dinheiro no banco para pagar as contas porque não tinha dinheiro. Literalmente, essa pessoa não tinha dinheiro. Mas Eduardo, o cara multimilionário, não tem dinheiro? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um multimilionário, quando a gente diz que ele não tem dinheiro, é que ele não tem dinheiro disponível naquele momento. Tá? Não é que ele não tem recurso. Ele tem recurso, ele pode não ter dinheiro, tá? Então, não é incomum. Elisângela, não está conseguindo entrar, Elisângela? Eu vou te mandar um link. Entra no Instagram que você consegue, Elisângela. Então, o que acontece? Essa ideia de que você... Desculpa, gente, só um minutinho. Deixa eu só... Eu tô procurando aqui... Desculpa, pessoal, porque tem uma aluna aqui e ela não está conseguindo achar o vídeo. Eu não estou conseguindo
achar ela aqui para compartilhar esse vídeo com ela. Bom, se eu não conseguir achar, ela vai ter que assistir depois. Desculpa, gente, só um minutinho só. Deixa eu tentar aqui ajudar ela. Realmente eu não estou achando. Bom, então eu vou ter que continuar com a live, tá? Depois a gente... Depois eu te mando. Então, eu estava falando o seguinte. Então, nesse primeiro ponto aí, voltando cá, essa crença limitante que você não consegue controlar seus gastos, isso é uma ilusão, isso é uma bolha que você entrou. Pronto, Bruno, seja bem-vindo. A Elisângela conseguiu, pronto, bem-vinda, Elisângela. Então, essa crença de que você não consegue controlar os seus gastos, ela nasce, na verdade, do medo que você tem de encarar a verdade. Tá? Muita gente não quer botar no papel porque ela sabe que o abismo é tão grande que se ela for pôr no papel, ela vai ficar sem dormir dias e dias. Mas assim, o que a criança faz quando está com medo? Eu já vi vários filmes, desenhos, tá com medo? Se taca embaixo da cama. Gente, a cama não vai te proteger. Às vezes está com medo, se forra todo. Dá uma sensação de segurança, mas não tem segurança nenhuma. Então, você se omitir de saber a real situação financeira em que você está, não vai lhe proteger das consequências do que vai vir ou do que você está vivendo. Então, você precisa acordar para isso. Essa crença limitante de descontrole, de incapacidade de controle da sua vida financeira, tem que ser substituída por uma mentalidade de que eu posso sim controlar a minha vida financeira. Mas eu preciso conhecer a minha vida financeira para que eu tome pé e controle ela. Primeiro passo nós já demos. Orçamento doméstico. Se você fez o orçamento doméstico, coloca aí no chat para mim. Bota eu fiz. Tá? E assim, se comprometa com você. Tudo aqui trata-se de você. Tá? Eu estou investindo meu tempo, eu estou investindo minha saúde, meu conhecimento, horas de estudo. Eu poderia estar agora curtindo com minha família, mas estou aqui. Porque eu acredito em cada um de vocês. Eu estou investindo na vida de vocês. Então, o mínimo que vocês podem fazer é se comprometer com vocês mesmos. Não vou me comprometer comigo mesmo, eu vou encarar esse negócio, eu vou mudar minha realidade financeira e vamos lá. Não é da noite para o dia. Imagina, anos você fazendo errado, e você começa a fazer certo hoje, você já quer bom resultado. Bom, aí você força, né? Uma outra coisa muito importante, uma outra situação, uma outra crença limitante que realmente prejudica muito as pessoas é a questão de viver de salário em salário. Então, nós temos por tendência a viver de 30 em 30 dias, sabe? Porque 30 dias é quando sai o salário. As pessoas têm medo de encarar o resultado do seu trabalho e elas preferem a segurança da migalha. Não, é migalha, mas é seguro. É um saláriozinho, mas todo mês é seguro ali, ó. Eu posso pagar minhas contas. Você está vivendo de migalhas. Você precisa entender essa crença limitante de que você... A Ariadna chegou. Bem-vinda, Ariadna. Você... Obrigado, bem, rapaz, que tem excelência, viu? Alguém quer uma aguinha aí? Aí sabe, viu? Esse medo que você tem de tudo dar errado, essa crença limitante que você tem de que não vai acontecer, impede você de desfrutar de algo melhor. Então você prefere comprar uma laranja na mão de uma pessoa do que plantar um pé de laranja e ter muito mais laranjas do que aquela única que você comprou. Então, isso a gente aprende na escola. Infelizmente, eu já falei sobre o sistema de ensino brasileiro, é uma vergonha. Uma vergonha. É extremamente capitalista, cria escravos e cria pobre. O sistema de ensino brasileiro, ele vem para nos tornar escravos do sistema
pobres por natureza. Já cresce pobre. Você vai trabalhar, você vai estudar 12, 14, 15, 16 anos para ser funcionário de alguém. Ou seja, para você usar a sua vida, a sua vitalidade para aquela pessoa lá enricar. Então, assim, eu tenho mais de 15 anos que eu não sei o que é uma CLT. Mas eu demorei muito para entender que a força do meu braço e a minha mentalidade me faz ir mais longe do que a segurança da migalha. Essa incerteza do ganho, ela vai sendo substituída pela certeza de que eu vou vencer. A vida do empresário é altos e baixos. Tem semana que ele ganha muito, tem semana que ele perde. Agora sim, quando ganha, gente, ganha. É uma coisa maravilhosa. Claro, tem que ter organização, né? Tem que ter planejamento, né? Tem que ter todo um processo, porque senão o empresário começa a ver entrar dinheiro, aí ele acha que aquela fonte nunca vai parar de jorrar, e ela sempre para. Inevitavelmente ela para. E o empresário que não se preparou para o tempo de escassez, ele vai à falência. Simples assim. Ele vai à falência. Então, quando você tem um planejamento estratégico, quando você tem lá um planejamento de capital de giro, de crescimento, né? De acúmulo de patrimônio, acúmulo de capital, você vai trabalhar em razão disso, aí o negócio muda de figura, tá? Na época gorda, você está bem. Na época magra, você está bem. Por quê? Porque você está cuidando muito bem da sua vida financeira. Gente, eu conheço N empresários que, na verdade, eles são funcionários. Eles são pau para toda obra. Trabalha da hora que acorda até a hora que vai deitar, está trabalhando. E faz isso tudo para pagar o salário dos funcionários. Que ainda sai falando mal, dizendo que paga pouco. Então, gente, é complicado. Eu conheço os dois lados e eu vou dizer para vocês. Tudo parte do princípio da mentalidade das pessoas de viver de salário em salário. Aprenda a trabalhar por produção. Substitua essa crença limitante de salário em salário pela crença de que eu produzo. Eu sou próspero porque eu produzo. Eu vou viver daquilo que eu produzo. Pronto. Muita gente não quer isso porque é preguiçoso mesmo, né? Acostumado a viver de salário em salário, comendo migalha, então não quer mudar. Mas assim, essa crença de que é impossível construir uma reserva financeira sólida, né? Que é impossível você prosperar como um empresário, essa crença ela precisa ser destruída. Mas como que eu vou destruir ela? Substituindo ela pela crença da persistência. Ninguém começa um negócio hoje, gente, e já vai a 1000 por hora. Não é assim. E todo negócio tem que ser construído. E eu vou te falar, para o bom vendedor, o que tiver em mãos, ele vende. Ele vende. Simples assim. Se não vender por oratória, ele vence pela canseira. Mas ele vende. Então você precisa entender, essa mentalidade de viver de salário em salário, isso é uma crença limitante. Por isso, não só quem é assalariado, mas quem é empresário precisa entender. Você tem que se pagar. Aprenda a se pagar. Não tem esse negócio, não tem essa história de você ficar pensando em todo mundo, menos em você. Não, Eduardo, mas eu tenho que pagar minhas dívidas. Ok, claro, você tem que pagar. Mas a primeira pessoa que tem que sair feliz com o fruto das suas mãos é você. É você. Então, você fecha a semana no seu negócio. Aqui eu falo para empresários, né? Para quem é assalariado, você fecha o mês, recebe o dinheiro, faz as contas, paga todo mundo e fica com as moedinhas quando sobra. Essas moedinhas, ela é o fruto do seu trabalho. Você acha justo isso? Você fez a alegria de todo mundo, você pagou todo mundo, menos você. Isso é crença limitante. E isso precisa ser substituído, tirado da sua vida. Você tem que aprender a se pagar. Bote lá um percentual, lá 5%,
10%, 15%, não sei. Você que sabe a sua realidade. Posso lhe ajudar? Posso. Manda um zap para mim, Eduardo, ó, minha vida financeira tá assim. Como é que eu posso fazer? Né? Qual percentual você acha que eu devo? Eu posso lhe ajudar, mas assim, parte do princípio que você precisa entender que você tem que se pagar. Quando você começa a se pagar, essa mentalidade de viver de salário em salário, ela vai sendo substituída por uma mentalidade de prosperidade produtiva. E aí sim, né? Ju, seja bem-vinda, Ju. Então aí você começa a ter uma vida com mais sentido, um horizonte melhor, um destino diferente, tá? Então essa mentalidade de viver em salário, de salário em salário, faça isso não, gente, pelo amor de Deus, ó. Mesmo que você seja uma pessoa assalariada, eu digo assim, ó, não tenha uma só fonte de renda. Imagina, você só tem uma vida, perdeu ela, perdeu. O gato tem 7. Procure ter 7 também, ué. Eu posso ter uma fonte de renda do meu salário, mas eu posso ter outras fontes de renda, vendendo Jequiti, vendendo Avon, sei lá, vendendo aquela lá, Eudora, né? E outras coisas mais. E você tem que fazer outras fontes de renda com consistência. Mas para isso você também tem que entender. Lembra que eu falei? Você tem que ter um projeto de vida. Porque só ganhar dinheiro não vai adiantar, não vai resolver. Você não tem um projeto, você não tem nada, só ganhar dinheiro para quê? Tem gente que fala, que se eu ganhasse 1 milhão, que não sei o quê. Sim, mas o que você vai fazer com 1 milhão? Eu digo que você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira com 1 milhão. Então, o que você precisa, quando você tem educação financeira, você faz 1 milhão. Você não fica esperando ganhar, pode ser, talvez, não. Você faz 1 milhão. Simples assim. Então, é tudo uma questão de mentalidade. Você tem que ter uma mente milionária, senão já era. Uma outra crença limitante, medo de investir. As pessoas têm medo de investir. Por que elas têm medo de investir? Porque não estuda, porque não conhece, porque não se aplica, porque não tem disciplina, porque não tem projeto de vida, porque não tem horizonte, porque não tem destino. É por isso. Então, essa crença limitante que tem medo de assumir risco porque acha que vai perder, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Todo empresário que se preze, ele investe esperando perder. Simples assim. O empresário que só quer ganhar, quando ele toma, mas ele toma mesmo pesado. Agora, aquele empresário que já é mais experiente, aquela pessoa que já é mais experiente, ela sabe. Tudo é um risco. Você acha que esse emprego que você está é garantido? Você acha que você vai ficar a vida toda? Não brinca não. Qualquer momento você pode perder esse emprego aí. E agora? Então você precisa ter várias fontes de renda. Não pode ser só uma. Você tem que ter... Tudo bem, você é assalariado, você tem ali a sua renda principal, mas você deve explorar outros horizontes de fontes de renda. Tá? Eu até vou dar alguns exemplos aqui nas lives que vem aí. Eu já tenho aqui prontinho alguns exemplos de captação de renda que eu vou trazer para vocês. Claro que o meu foco, por exemplo, na live de investimento é você trabalhar a renda passiva, é você botar o dinheiro para trabalhar para você. Esse é o foco, tá? Mas assim, existem outras possibilidades. Mas Eduardo, eu trabalho de 8 às 12, de 14 às 18. Pronto. Então, de 18h01 até as 8 da manhã você tem tempo para vender. De 12h01 até as 13h59 você tem tempo para vender. Você tem tempo para fazer outras atividades que vão te trazer dinheiro. Então, isso aí não é desculpa. E outra coisa, gente, todo mundo é ocupado. Hoje em dia é tão fácil ganhar dinheiro. Tá? Eu tenho algumas fontes de renda que eu faço assim, é sazonal. Né, sazonal. Sempre eu apareço vendendo alguma coisa. Quem está mais perto de mim vê que eu sempre estou vendendo alguma coisa e tal. Só que eu não fico vendendo aquilo a vida toda. Eu exploro o mercado. Então eu entro com um produto, saio vendendo aquela roma do produto, saturou, eu já seguro. Eu já vou para outro produto. Então assim eu vou construindo. E é preciso que você entenda que esse medo de investir, esse medo de empreender é uma crença limitante de pobreza que vai fazer você viver
e acabar pobre. E assim, o seu legado vai ser o quê? De pobreza, infelizmente. Então, é preciso se ter conhecimento do potencial que tem os investimentos. Você não pode ter medo. Claro, você tem que saber investir. Você tem... Ah, mas eu não sei. Então procure quem sabe para lhe ensinar. Por exemplo, eu sei um pouco. Eu posso lhe ensinar um pouco. Eu já tenho 4 anos na área. Bom, já sei alguma coisinha, né? Claro. Né? Então já posso te ensinar alguma coisa sobre investimento. Mas você tem que procurar. Você tem que procurar, você tem que se comprometer com você. Não, eu vou buscar, eu quero. Substitua essas crenças limitantes, né? Que você não controla sua vida financeira, que você tem que viver de salário em salário, que você tem medo de investir, porque mude a sua mentalidade. Entenda, você tem controle sobre tudo isso. E tudo parte aqui da sua mente. Tudo parte da sua mente. A sua mentalidade a respeito de dinheiro. Algum tempo atrás, eu fui na casa de minha sogra, o meu sogro, e aí tava uns caras assim bebendo assim na frente de uma casa, né? Uns meninos bons, misericórdia. Uns cabos assim com as roupas mal acabadas, tomando aquela pinga. E aí um fala, eu não gosto de rico, esse negócio de ser rico, eu mesmo não quero ser rico não, que não sei o que. Falando, rapaz, olha a mentalidade dessa pessoa. Gente, Deus não nos fez para viver em pobreza e miséria, não, gente. Uai, como assim você não gosta de rico? Então nunca você vai ser rico, você não gosta de rico. E não querer ser rico, ela não é só uma crença limitante, ela passa a ser um estilo de vida. E é um estilo de vida altamente destrutivo. Então, eu já vi pessoas falar isso. E assim, eu começo a conversar, quando eu vejo que a pessoa está me resistindo muito, eu deixo a cargo da pessoa, porque não adianta ficar debatendo. Ela tem uma mentalidade, ela tem um pensamento formado, né? Ela tem um horizonte que é o que ela quer alcançar, que é ser pobre a vida toda. Então, há quem queira, né? A gente não pode também forçar as pessoas. Então, assim, o que eu vou indicar para vocês? Metanoia, exatamente, mudança de pensamento. Se você não mudar seu pensamento, não vai acontecer. A própria Bíblia, ela recomenda que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Senão, você vai ficar nessa vida de destruição aí até morrer. Então, assim, essas crenças limitantes, elas precisam ser combatidas, elas precisam ser substituídas para que você tenha sucesso na sua vida financeira, tá? Então, quem fez o orçamento doméstico, coloca aí no chat para mim, ó, eu fiz. Quem precisar de ajuda me fala, tá certo? Se tiver alguma pergunta, pode pular no grupo que a gente esclarece, tá certo? Porque é muito importante a gente não perder o passo na caminhada, tá bom? Essa série de lives que eu tô fazendo, ajudando vocês aí nessa caminhada, elas são, assim, feitas com muito carinho. Então, assim, valorize isso, valorize, tá? Existe muito curso aí, entre aspas, né? Que você paga um dinheirão e nem lhe dá o retorno necessário. Na verdade, porque a culpa é muito sua, né? E algumas outras situações realmente são porcaria mesmo, desculpe a palavra, né? Assim, a maioria das vezes a culpa é nossa quando a gente não tem o resultado que esperamos. Não houve a dedicação necessária, não houve a persistência e a gente acaba se afundando. Você quer ver uma coisa? Investimento. Investimento, ele é uma montanha que ele começa e vai, e depois ele para a lua. Só que até ele fazer essa curva, esse exponencial, né? Demora. Não é da noite para o dia. E as pessoas falam, mas 5 anos é demorado, mas 10 anos é demorado. Você falou isso há 5 anos atrás, ó você aqui. Você falou isso há 10 anos atrás, ó você aqui. Então, muda a tua mentalidade, começa a ver de forma diferente. Começa a ter controle aí, tudo vai das emoções. Comece a controlar as suas emoções para que você possa prosperar, para que a sua vida financeira seja saudável. Então, assim, ó, meu conselho, a partir de hoje, não compra mais nada. Você só vai comprar aquilo que for extremamente essencial. Não compra mais nada. Paga as tuas dívidas.
paga tudo, começa a investir, começa a se pagar, pronto. Aí você vai começar uma jornada extraordinária. Sério. Gente, eu fiz 3 lives. Se você aplicar na sua vida só essas 3 lives que eu fiz, pronto, você não precisa de mais nada. Já tem o suficiente para você se tornar uma pessoa extremamente próspera e ser uma pessoa abastada em recursos. Então, não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim quanto se parece. Então, você precisa reconhecer esses padrões de crenças negativas que tem na sua vida, né? Então, o exercício, eu até botei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu botei um exercício aqui no livro. O exercício, bom, eu vou procurar agora, não vai demorar. O exercício é o seguinte: você vai pegar uma folha de papel e vai colocar aqui, assim, ó, crenças limitantes. E aí você vai começar a observar na sua vida quais são os seus medos em relação a dinheiro. E você vai escrevendo. E você vai escrevendo. E você vai escrevendo. Depois que você escrever tudo, você vem embaixo de cada crença limitante, você vai colocando uma crença que você acredita que pode substituir ela. Esse exercício é poderoso. Quando você começa a fazer isso, de fato, na prática, é meio penoso no início, tá? Mas depois você pega a corrida, sabe? E fica algo tão maravilhoso que você começa a substituir, você começa a se ver de uma forma diferente. E outra coisa que eu vou dizer para você, a mente próspera, ela atrai a prosperidade, tá? Ela atrai. É simples assim. A mente próspera, ela atrai, ela chama, é um imã. Quem já leu A Lei da Atração, é um livro muito bom, tem que ter cuidado para ler, né? Mas assim, é um livro muito bom e é um livro que ensina sobre isso, né? A Lei da Atração, resumindo o livro, você é tudo aquilo que você pensa. Então, o que você está vivendo hoje é fruto dos seus pensamentos. É mais ou menos isso, tá? Tô botando bem, de uma forma bem simplesinha, tá certo? Quem já leu o livro me perdoe, tá? É só é simplesinho aí, tá certo? Então, gente, basicamente por hoje é só, tá certo? Por hoje é só. Se vocês quiserem ajuda com os orçamentos, pode mandar no Zap, manda no Zap melhor. Ah, Eduardo, tô com vergonha, manda no PV, não tem problema não. Eu dou uma olhada para vocês, né, e sugiro ou ajusto e ajudo vocês nessa caminhada. Agora, é muito importante que vocês façam o orçamento. Esse é o primeiro passo. Faz o orçamento. Bota no papel tudo. Faz lá, ó, renda, despesa. As despesas você vai dividir. Despesas fixas, despesas variáveis. Despesas fixas, aluguel, energia, água, telefone, internet. Hoje em dia a internet é uma despesa fixa, né? Todo mundo, né, tem que ter internet lá. Então, faz lá o teu orçamentozinho variável, roupa de vez em quando, sapato de vez em quando. Tem gente que roupa e sapato é despesa fixa, compra parece que todo mês. Nossa, é assim um impulso que só misericórdia. Não faça isso. Tem que ter planejamento para você poder ter tranquilidade e dormir bem, tá certo? Então, hoje nós falamos sobre crença limitante, falta de controle dos gastos, mentalidade de viver de salário em salário e medo de investir, né, que são uma crença limitante também que é terrível, né? E assim, o que eu vou dizer para vocês? A autoconscientização e a autorreflexão vai te ajudar muito, tá? A você mudar a sua vida financeira e você prosperar. Eu tô com uma pergunta aqui, como é que faz pra gente se pagar? Deixa eu responder aqui. Como faz pra você se pagar? Tá. Para quem é servo de Deus, como eu, e crê, né, na prosperidade financeira através do espiritual e tudo, a gente tem lá dízimos, primícias, oferta, que isso é a coisa que a gente tira antes, não é uma coisa nossa, tá? Então, isso é outra coisa. Mas assim, pegou o dinheiro, tá? O dinheiro meu dinheiro. Primeira coisa que eu vou fazer, estabeleci a minha meta, tá? O valor que você vai estabelecer
vai ser com base naquilo que você aguenta. Por quê? Porque no princípio vai faltar dinheiro e você vai ter que negociar as dívidas. Então, você aguenta negociar até quanto? Então, o princípio vai ser isso. Então, vamos lá. Hoje, eu estabeleci 30%. 30% de tudo que eu ganho, obrigatoriamente, é para me pagar. É o dinheiro que eu faço os investimentos, todos os meses. Ou toda semana, depende muito. À medida que eu vou entrando, eu vou fazendo, tá? Então, eu estabeleci 30%. Não recomendo vocês fazerem 30% logo de cara. Não recomendo, você vai ter problema. Começa com 5%, porque você está com dívida. Você tem muita coisa para acertar. Então, começa com 5%. 5% é para você se pagar. Não é para reserva de emergência. Presta atenção. Reserva de emergência é outra coisa. Ah, Eduardo, eu quero botar tudo junto. Tá, então coloca aí, sei lá, 10%. 5% é para você se pagar e 5% é para reserva de emergência. Tá, Eduardo, o que eu faço com esse 5% que eu estou usando, que é o meu? É meu, é para me pagar. Você vai fazer investimentos. Você pode investir em fundos imobiliários, a princípio, que é seguro, relativamente seguro, apesar de ser uma renda variável, mas assim, é relativamente seguro. E o fundo imobiliário, ele vai te pagar todos os meses um percentual em cima daquela cota que você comprou. Então, como é que funciona o fundo imobiliário? É assim, tem uma empresa que ela é gestora de N prédios que ela aluga. E essa empresa, ela tem lá as cotas de participação para os sócios. Então, ela vende essas cotas na Bolsa de Valores. Ó, eu tenho lá 1000 cotas. Quem quiser comprar para ser sócio comigo, daí eu vou lá e compro a cota. Né? E quando eu compro essa cota, eu me torno sócio daquele empreendimento. Então, toda vez que o inquilino paga o aluguel daquele prédio, a empresa pega a lista de sócios e fala assim, bom, vamos ter que dividir aqui o lucro, que é 95% de tudo que entra. Eles são obrigados a repassar para os sócios, né? Ou os cotistas. E aí ele fala assim, bom, eu tenho aqui 95%, nós vamos ter que distribuir entre os cotistas. Então, fulano tem 100 cotas, né? Então, a gente vai pagar o correspondente a 100 cotas. A Elisângela está lá com 10 cotas, então vamos pagar o equivalente a 10 cotas. Então, em uma cota, eu tenho lá, sei lá, 1%, vamos supor. Então, eu comprei uma cota de R$10, né? 1% vai dar 10 centavos. Então, eu tenho lá 10 centavos todo mês caindo na minha conta. Faça chuva ou faça sol. Né? Tem fundo imobiliário ruim, que tem vacância grande. O que é vacância, Eduardo? Vacância é o tempo que aquele imóvel fica sem inquilinos. É o tempo que ele fica sem estar alugado. Né? E é perigoso. Tem fundo imobiliário que é ruim demais. Mas tem aqueles que são muito bons. Né? Eu não vou falar aqui, mas assim, no grupo lá dos investimentos, a gente tem lá, todo mês eu tenho a lista dos melhores para você investir. Tá? Então, o que acontece? Você vai lá, compra X cotas e todo mês o valor correspondente ao percentual, né, o lucro daquela cota, vai cair na sua conta. Gente, é maravilhoso. Faça chuva, faça sol, todo mês cai lá o dinheiro certinho. Eduardo, eu quero R$1.000. Bom, se você está com um fundo imobiliário que paga 1%, então você sabe que para você ganhar R$1.000, você tem que ter lá 100 mil investido naquele fundo de investimento. Nossa, Eduardo, mas eu nunca consegui, a minha vida toda eu botei 100 mil. Vá devagar. Dizia meu avô que de grão em grão a galinha enche o papo. Compra 10 cotas esse mês, R$100. Aí mês que vem você compra mais 10, já foi 20. Aí no mês seguinte você já resolveu suas contas, tá tudo maravilha. Você já pode tirar um pouquinho mais, você já compra mais 20, o cota já ficou 40. E aí você vai construindo o que a gente chama de renda passiva. Você vai construindo um portfólio, uma carteira de investimento de renda passiva que todo mês vai lhe dar o dinheiro. Eu costumo ensinar o seguinte, fundo imobiliário, é bom você ter uma carteira que é para pagar as despesas fixas. Então, já falei, não era para agora, era para outra aula, mas tudo bem. Né? Então, assim, se você se organizar, você consegue. Mas agora você precisa entender. Né? Eu acho que eu consegui explicar, né, a pergunta. Como é que eu faço para definir
quanto que eu tenho que tirar para me pagar. Então, a princípio, começa com 5%. Então, 5%. Dinheiro caiu na mão, tira 5%. Ah, Eduardo, mas vai faltar. Negocia, divida, toca para frente, depois você paga, você só não pode deixar de pagar. Né? O credor chegou na porta, você não pode dizer volte amanhã. Você tem que ter pelo menos um pouquinho para dar para ele. Dê um pouquinho para ele. Esse mês só tem um mês. Mês que vem eu lhe dou mais. E vamos lá e negocia. E aí você vai construindo a disciplina de todos os meses para quem é assalariado, ou de toda semana, ou de todos os dias, você que é empresário, tirar aquele dinheiro que é o que vai te pagar. E daqui a 2, 3, 5, 10 anos, você vai me agradecer. Você fala, nossa, Eduardo, você mudou minha vida, cara. Depois que eu comecei a me pagar, minha vida financeira mudou. Claro que mudou. Você fazia a alegria de todo mundo. Agora você está fazendo a sua também. Tá? Então, não é difícil. Tá certo? Dúvidas? Se tiver pergunta, pode fazer. Se não tiver, eu vou deixar meu abraço para vocês, né? E o meu tchau. Até a próxima live, se Deus quiser. Eu acredito que essa semana ainda nós vamos ter uma outra live, tá certo? E aí a gente vai falar como que a próxima aula, eu vou falar sobre hábitos financeiros saudáveis, tá? Hábitos financeiros saudáveis é o que eu vou tratar na próxima aula. Acho que vai ser bacana também, né? Muita coisa do que eu vou falar lá em hábitos financeiros saudáveis pode até ser repetitivo, mas tem que ser. Quanto mais for repetitivo, mais você vai mentalizando, você vai absorvendo o conteúdo e aí você começa a responder melhor a isso, tá certo? Então, Eduardo, você repete muito projeto de vida, até você entender o quão é importante você ter um projeto de vida, tá? E outros textos, outros assuntos mais que eu costumo dizer, tá certo? Então, gente, Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus aí. Qualquer dúvida pode chamar lá no Zap, a gente troca uma ideia, tá certo? E essa semana ainda, se Deus quiser, a gente se vê. O grupo Furando a Bolha, eu abri para perguntas, que tava só os administradores que podiam mandar mensagem, mas eu já abri, tá disponível. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte: entra no meu canal lá, no canal Furando a Bolha, se inscreva, compartilha com seus contatos, com seus amigos, compartilha, me ajude com esse canal, né? Ou assim, eu vou dizer assim, compartilhe com outras pessoas aquilo que você está recebendo de graça, né? E eu tenho certeza que isso vai retornar para você com muito mais, tá? Então dá um likezinho lá. Inclusive eu estou postando no YouTube também. No YouTube, o canal é Rico Sim. Rico Sim é o canal, tá certo? Eu vou ver se eu consigo mandar o link lá no grupo. E eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal Rico Sim. Entre lá. Cadê? Eu acabei de fazer o canal, é um canal novo ainda, mas assim, Rico Sim. Gente, procura lá que vocês vão achar lá. Procura, Rico Sim. Tem uma fotinha furando a bolhazinha lá, tá? Não tem dor de cabeça não. Tá bom? E aí nós vamos estar... Eu vou publicar o vídeo lá também, tá certo? Vou publicar o vídeo lá. Vocês vão poder entrar e se inscrever no canal, tá bom? Me ajude a engajar o canal, tá certo? No demais, Deus abençoe cada um de vocês e até mais.